Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero começar aqui uma série de mensagens voltada para a nossa identidade, tá? O título dessa série vai ser Quem Eu Sou, e a intenção é trabalhar a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós vamos olhar alguns textos da Palavra de Deus, onde nós vamos abordar esses textos que falam da nossa identidade como homens e mulheres que estão em Cristo, tá? E o primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos começar com esse texto, tá bom? Porque ele traz uma mensagem muito importante a respeito da nossa identidade em Cristo. Principalmente para nós que vivemos num mundo que está tentando constantemente nos definir baseado no nosso sucesso, nas nossas falhas ou status, né? E a gente encontra aqui na Palavra de Deus algo que define a nós de maneira segura, de maneira eterna, a nossa identidade em Cristo. E falando em identidade, esse texto aponta para três características destacadas aqui, tá bom? Primeiro, o texto diz que nós somos pedras vivas, né? O texto diz: também vocês, como pedras que vivem, tá? Então nós somos pedras vivas ou pedras que vivem. Tá? Isso é parte da nossa identidade. Essa imagem, querido, né? essa imagem de uma pedra, ela nos conecta a Jesus, que é a pedra viva mencionada no versículo anterior. Nós lemos o versículo 5, mas no versículo 4 fala de Cristo, a pedra viva. Isso significa que a nossa força e fundamento estão em Cristo. Nós somos pedras vivas que possuem a vida do próprio Cristo em nós. Isso significa que a nossa fé não é estática, mas dinâmica, cheia de vida e de propósito. E que cada um de nós, com as nossas particularidades e dons, nós somos peças únicas e essenciais na grande construção de Deus. Você percebe? Há uma imagem, pedras que somos em Cristo e que nós fazemos parte dessa construção de Deus, que eu chamaria aqui de igreja, né? Nós somos a igreja, essa construção de Deus, isso que Deus está construindo. A outra imagem que é colocada para nós aqui é de casa espiritual, pedra, casa, percebe a imagem, a ideia de construção? O texto diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é perceptível ali, né, de maneira muito clara, que a presença do Espírito de Deus, ou a presença de Deus, ela estava restringida a um lugar físico, ao templo, né, a Arca da Aliança. Agora, através de Cristo, nós, a igreja, somos a habitação do Espírito Santo. Deus não precisa mais de um lugar físico, de um templo, não precisa mais de uma arca para habitar, para permanecer no meio do seu povo, porque agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Esta casa, querido, agora não é mais feita de tijolos nem de argamassa, mas de pessoas que estão unidos a Cristo. Isso nos lembra da importância, isso aqui fala muito, né, com a gente, da importância da comunhão, do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para viver a nossa fé de maneira isolada, mas para nos apoiarmos, para nos encorajarmos, para crescermos juntos, formando um lugar onde a presença de Deus é manifesta no mundo. Nós, como igreja, somos a habitação de Deus. A gente vai falar nisso em outro texto, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, tá? E somos nós, todos nós, como juntos, como igreja, nós somos essa habitação, assim como o Espírito habita também em cada um de nós de maneira individual. Então nós temos a ideia de pedra, agora a ideia de casa, passando essa ideia geral de construção, de que Deus está construindo uma casa para si, está construindo um lugar para si, está construindo um povo para si. Mas a última imagem que a gente tem aqui, querido, é de um sacerdócio santo. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nós somos chamados
para ser esse povo. É interessante que quando Pedro usa a ideia do sacerdócio, é lógico que ele tem em mente o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o sacerdócio era algo que estava restrito a uma tribo específica, né? A tribo de Levi. Agora, em Cristo, essa barreira foi quebrada. Cada crente agora é um sacerdote diante do Senhor e, como consequência, ele tem acesso direto a Deus e também tem a responsabilidade de ministrar diante do Senhor. E qual é a função agora dos sacerdotes? O texto diz, é oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios não são mais os animais que eram levados diante do altar, como na antiga aliança. Os nossos sacrifícios agora são as nossas próprias vidas, é o nosso louvor, são as nossas orações, são os nossos atos de bondade, é o nosso trabalho feito com excelência, o compartilhar do Evangelho, todas essas coisas que nós fazemos, querido, quando nós fazemos para a glória de Deus, isso é um ato de adoração e um sacrifício agradável ao Senhor. Então, se você quer saber quem você é essa pedra viva, você é essa casa espiritual, você é esse sacerdote agora que tem acesso livre à presença do Senhor. Tá? Isso é o que nós somos, isso é o que nos caracteriza como igreja do Senhor, isso é o que nos caracteriza como povo de Deus, sabe, queridos? É essa a grande característica que nós temos como povo de Deus. Pense nisso, você é o lugar onde o Espírito escolheu para morar, para habitar. Você é parte dessa construção que está sendo erigida pelo Senhor, que está sendo levantada pelo Senhor. Nós somos esse lugar, nós somos as pessoas as quais Deus escolheu para fazer habitar o seu Espírito. Nós somos as pessoas que temos acesso direto ao trono da graça. Nós não precisamos mais de intermediadores, nós não precisamos mais de homens para intermediar isso. Nós podemos nos achegar ao Senhor através do sangue de Cristo e diante dele abrir o nosso coração e diante dele expor a nossa vida, buscando nele a força, o poder que nós precisamos para viver a nossa caminhada em Cristo. Tá bom, queridos? Isso é o que você é, tá? Deus te abençoe.